Então, gente, hoje a gente vai dar início ao capítulo 5, que é falando sobre a sociedade, a economia e cultura dos povos nativos americanos, que é os povos indígenas, né? Os povos indígenas da América. Esses povos indígenas, alguns dos primeiros povos era a ter uma organização social hierarquizada. Então, alguns desses povos tinham uma sociedade hierarquizada. O que era uma sociedade hierarquizada? Onde nunca o imperador vai passar a ser um camponês ou um escravo. E nem um camponês vai passar a ser um imperador. Ou seja, era uma sociedade estabilizada, né? Ninguém ficava pobre, mas também ninguém ficava rico. Era assim, viu, gente? Era uma sociedade hierarquizada. Então, algumas dessas sociedades, nós vamos falar, esses povos, né? Que ficaram conhecidos são os Olmecas, que foram um dos primeiros povos, né? A se estabelecer aqui nas Américas. Os Teotihuacan, os Toltecas e as cidades que ficaram mais conhecidas e se destacaram durante essa época, que é as cidades-estados Maia, o Império Azteca e o Império Inca, né? Nós vamos falar sobre esses povos aí, viu, gente? A América, gente, é essa partezinha aqui, ó, que eu vou falar para vocês. É onde eles viviam, viu? Essa parte aqui. Tá vendo, ó? Aqui é as Américas, viu? Tudo isso aqui é as Américas. E esses povos viviam aqui, principalmente os astecas, os incas e os maias. Viviam nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui das Américas, viu? Então, a gente vai falar sobre esses povos aí. Primeiro, a gente vai falar sobre os Olmecas, né? Os Olmecas tinham uma sociedade altamente centralizada, né? O que é uma sociedade altamente centralizada? Uma sociedade muito organizada, onde tinha um governante que administrava toda aquela sociedade, viu, gente? Então, era uma sociedade centralizada, onde eles sabiam tanto recolher os impostos, como também sabia onde gastar esse imposto, né, de forma que toda a população fosse contemplada, né? É uma estrutura fortemente hierarquizada, como eu já falei, né? Com uma elite capaz de utilizar o seu controle sobre materiais, né, como a pedra para monumentos e água para exercer a liderança e legitimar o seu regime, né? Como eu falei para vocês. Era uma sociedade tão organizada que eles sabiam usar desde a pedra até a água, né, para exercer a sua liderança e legitimar o seu regime, né? Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, né? Viviam da economia, Pi. A economia dele era baseada na agricultura, né? A principal atividade era a agricultura. Mas também eles viviam da caça, da pesca e coleta, bem como a troca de matérias-primas e produtos acabados, né? Então, eles utilizavam tudo o que a natureza oferecia, né? A caça, né? Que era a caça de animais, a pesca, né? E coleta de frutos e raízes da natureza. E também tiravam da natureza produtos para fazer os seus artesanatos, né? Como jarros, que era feita de argila, palhas que faziam cestos, né? Essas coisas. Então, eles tiravam tudo da natureza. Viviam também a cultura deles, eles eram politeístas. O que é politeístas? Que adoram
e cultuam vários deuses, viu? Principalmente os deuses relacionados às forças da natureza, como o sol, a chuva, né? O milho deus e serpente esplumada, né? Essa serpente esplumada era tipo um deus que eles inventavam, né? Então, era a cultura deles, né? Quando os espanhóis e os portugueses chegaram aqui no Brasil, né? Eles já encontraram esses povos indígenas. Mas eles tinham muito preconceito. Vocês sabiam que eles tinham muito preconceito com a cultura deles? Porque cada povo tem a sua cultura, né? E a gente tem por obrigação aceitar, né? De qualquer forma, é uma cultura, mas é uma cultura diferente da sua, mas que você tem que aceitar, porque cada povo tem a sua cultura, não é? Então, esses povos indígenas, eles eram politeístas, adoravam vários deuses e deuses relacionados às forças da natureza. Eles também construíam monumentos funerários. O que é monumentos funerários? Era tipo grandes centros cerimoniais, né, que eram grandes construções onde eles depositavam seus mortos, né? E esculturas sugerem que viviam numa sociedade com alguma diferenciação social. Ou seja, eles construíam esses monumentos, né, altamente grandiosos para depositarem seus mortos, como se fosse um cemitério, né? Só quem eram enterrados lá eram os que faziam parte da elite, das pessoas mais ricas da sociedade, viu? Então, esses monumentos eram construídos para eles. E os mortos dos camponeses mais pobres não eram construídos esses monumentos tão grandiosos, viu? Então, era dessa forma que viviam os olmecas, viu, gente? Uma sociedade centralizada, uma estrutura fortemente hierarquizada, né? Com uma elite capaz de utilizar seu controle sobre matérias-primas, né? Uma economia baseada na agricultura, na caça, na pesca, na coleta, né? E uma cultura politeísta, viu, gente? Agora nós vamos falar sobre os Teotihuacan, né? Vamos falar como era a sociedade dos Teotihuacan. Era uma sociedade composta por monarcas, príncipes, ministros, sumos sacerdotes, generais e capitães, comerciantes, plebeus, servos, escravos, como se fosse um império. Ou seja, tinha várias camadas sociais, né? Onde os primeiros eram os monarcas. Quem eram os monarcas? Os reis, né? Depois dos reis vinham os príncipes, depois os ministros, né? Que eram as pessoas que trabalhavam para o rei. Os sumos sacerdotes, que eram as pessoas que faziam parte da religião. Os generais e capitães, que faziam parte da segurança, né? Que eram os militares. Os comerciantes, né, que trabalhavam no comércio, os plebeus, servos e escravos, que eram as pessoas menos privilegiadas da sociedade, né, como se fosse um império, né. Era assim que se dividia os teotihuacanos. A economia tinha como base da economia a agricultura, né, como sempre, a principal atividade, a agricultura. Só que eles também viviam do comércio, viu, gente? Eles viviam do comércio. Porque sempre eles construíam grandes plantações, né? Que tanto servia para o seu próprio consumo, como também serviam como trocas comerciais, né? Eles trocavam produtos, né? Tornando assim um comércio, né? A cultura deles, como era a cultura dos teotihuacanos? Tinha uma arquitetura monumental, era caracterizada por pirâmides escalonadas, né? Então, eles construíam grandes monumentos, né? Parecidos com pirâmides, só que essas pirâmides, diferente das pirâmides do Egito, eram pirâmides
onde tinha escadarias por fora, viu, gente? As pirâmides eram construídas com escadas por fora. Tinha seu próprio sistema de escrita, né? Eles usavam símbolos, né? Desenhos para representar a sua escrita. E eram politeístas também, né? Eles eram politeístas, adoravam vários deuses. A deusa mais importante dos teotihuacanos era uma mulher, que era a deusa Spider. Tinha também a deusa da água e o deus da guerra. Então, esses aí eram os deuses da cultura teotihuacana. Viu? Falando agora sobre os maias, as cidades-estado maia. Como eu já falei para vocês, gente, os maias, os incas e os astecas foram os povos que mais se destacaram, né? Durante essa época. Então, a gente vai falar agora sobre os maias. Como era que esses maias eram divididos? Como era que a sociedade desses maias era dividida? Então, a sociedade maia era composta por um governante, a nobreza composta por chefes locais, os sacerdotes, os militares, os comerciantes e camponeses. Então, era assim que era dividida a sociedade maia, que tinha um governante, que fazia parte da nobreza, que era da alta sociedade, a nobreza, né, que era composta por chefes, né? Cada povo tinha seu chefe, né? Mas que esses chefes eram comandados todos por um governante só. Viu, gente? Então, também, assim como os olmecas, né? Os maias também tinham uma sociedade centralizada, onde um governante governava todos os povos. Então, esses chefes ficavam responsáveis por cada povoadozinho. E os sacerdotes que faziam parte da religião, né, que cultuavam, os militares que faziam parte da segurança e que também eram usados nas guerras de conquistas de novas terras, os comerciantes, né, que faziam parte do comércio, e os camponeses. Então, era assim que era dividido a sociedade maia. A economia, né, como sempre, a principal atividade, a agricultura, né, que plantava milho, feijão, abóbora, pimenta, essas coisas. Mas que eles também viviam da caça e a pesca, viu, gente? E viviam também de outra atividade. Prestem atenção, que os maias viviam do extrativismo. O que é extrativismo, tia? Eles procuravam tudo o que eles encontravam, né? E que fosse de valor, né? Tipo, o sal, que era muito usado na culinária, né? Para colocar, como vocês sabem, o sal, para que é utilizado. O mel, né? O vidro, que era para construir produtos, vidro vulcânico, para construir armas, né? E o jade, que era usado para fazer joias, viu? Então, eles procuravam esses materiais, né, na natureza para serem usados tanto para o alimento como para fazer armas e joias para o seu vestuário. E usar também como moeda de troca, viu, gente? As joias. E viviam também do comércio, né? Eles viviam do comércio. E vocês sabem o que é o comércio, né? Compra e venda de produtos. Tanto eles praticavam esse comércio dentro dos seus povoados, como a longa distante, de povoados distantes, viu? Então, eles viviam dessas três coisas: a agricultura, o extrativismo e o comércio, viu, gente? Os maias. E a cultura dos maias, eles eram politeístas, né? Como sempre. Todos os povos eram politeístas, parece, até agora, né? Eram politeístas, cultuavam vários deuses, né? Rituais e cerimônias associadas aos ciclos terrestres e celestiais, ou seja,
Todos os rituais e cerimônias que eles faziam eram em adoração às forças da natureza, tipo trovão, chuva, sol, lua, viu, gente? Eles cultuavam esses deuses, como eles também tiravam, como eles eram bem espertos em astronomia, né? Eles usavam a posição da lua, do sol, para fazer o calendário, né? Para saber qual era o tempo melhor para o plantio, essas coisas. Então, eles foram responsáveis também por criar um calendário que é quase parecido com o calendário que a gente usa hoje, viu, gente? Que é o calendário. Então, tinha também um sistema de escrita, né? Que era baseado em desenhos, né? Tinha também gigantescas pirâmides, né? Construíam pirâmides enormes. E, como eu falei para vocês, o calendário, né? Devido a eles ser altamente inteligentes na parte da astronomia, foi onde eles criaram um calendário que era bastante utilizado, né? Principalmente para a área da agricultura e a sua economia, viu, gente? Era um calendário que eles usavam e tiravam das forças da natureza. Então, vocês viram lá falando sobre os maias, né? Agora vamos falar sobre os astecas. Como era que os astecas eram divididos? Como era que a sociedade era dividida, a sociedade asteca? No topo ficava o imperador, viu, gente? Gente, lembrando que os astecas, eles eram um império, viu, gente? Eles eram um império. Eu já falei para vocês em aulas passadas o que significa reino, né? E império, né? Reino é quando tem um rei sobre o seu domínio. E quando esse rei conquista muitas terras e consegue aumentar seu território, aí sim é que eles se tornam um império, viu, gente? Então, esses astecas, eles eram um império, viu? Eles eram uma grande extensão de terras conquistadas. E no topo ficava o imperador. Como é um império, então quem ficava no topo? O imperador, né? A elite, que faziam parte das pessoas da alta sociedade, que eram mais ricos, né? Os comerciantes, né? Que faziam parte do comércio, que eram os comerciantes. Os artesãos, que eram aquelas pessoas que faziam artesanato, né? Trabalhavam com artesanato, construindo artesanato. E, por último, ficavam os camponeses, né? Os camponeses que trabalhavam nas lavouras. Então, era assim que se dividia os astecas, né? Lembra lá que lá nos maias, né? Aqui já era um governante, né? Não era... como é que eu falo? Depois a gente vai ver como é que as diferenças entre um povo e outro. Então, a sociedade era dividida dessa forma, dos astecas. A economia, como todos os povos até agora, viviam da agricultura, né? Comércio, né? Que é a prática do comércio, compra e venda. E tributos. O que é tributos, tia? Tributos, gente, é a cobrança de impostos, né? O que é cobrança de impostos, tia? Tudo que você produzir, você tem que pagar uma taxa para o imperador. Viu, gente? Então, tributos é isso. Então, o imperador, ele recolhia todos os impostos de todos os povoados. Viu, gente? Eles trabalhavam e eram obrigados, né, a pagar esses impostos para o imperador. Então, viviam dessas três coisas, viu? A economia era baseada nessas três coisas. A economia dos
maia, dos astecas já, né? E a cultura dos astecas, como era a cultura? Politeístas, né, como todos os outros povos, eram politeístas, cultuavam coisas da natureza, né? Construções de templos religiosos, também construíam pirâmides, né? Sistema de escrita pictórica. O que é pictórica? Né? É escrita através de desenhos, né? De símbolos. Era uma escrita baseada em símbolos, desenhos. Tinha também um calendário, né? Eles construíram seu próprio calendário baseado nos astros da natureza, Sol, Lua, essas coisas. E pinturas e esculturas em metais. Eles construíam, faziam pinturas e esculturas feitas em metais, né? Em ferro. E também manipulavam penas e plumas. Ou seja, eles usavam as penas, né, para desenhos. Não sei se vocês já devem ter visto na televisão, né? Os povos de antigamente usando as penas como caneta, né? E as plumas, como muitas delas como roupas, né? Então era a cultura desses povos astecas, viu? E por último, os incas. Vamos lá, falar dos incas. A sociedade inca era dividida assim. Primeiro, no topo, como sempre, fica o imperador, né? Porque os incas, eles eram também um império. Então, ficava no topo o imperador. Depois vinham os chefes militares, que eram os militares que faziam parte das guerras, né? De conquista. E também para a segurança dos povos incas. Ficavam também os sábios, né? Aquelas pessoas que trabalhavam como pessoas sábias, né? Que trabalhavam para o rei, para o imperador. Os juízes, né? Que trabalhavam com as leis da sociedade. E sacerdotes que eram designados ao império, né? Os sacerdotes que faziam tudo o que o imperador mandava, né? Então, a religião deles, eles faziam cultos, né? Tanto eles tinham como se o imperador fosse um deus, viu, gente? Eles tinham o imperador como se fosse um deus. Então, esses sacerdotes eram designados ao império, né? Funcionários públicos, que eram as pessoas que trabalhavam para o imperador, os ouríveis, os marceneiros, os pedreiros, ou seja, essas daqui são as profissões, né, de alguns povos incas. Desta forma, os agricultores ocupavam a do sistema hierárquico, ou seja, esses agricultores nunca passariam a ser comerciantes ou militares, qualquer outra coisa. Sempre iam ser agricultores, viu? Então, essa sociedade inca era dividida dessa forma, viu? E a economia, né? Como sempre, principal atividade, a agricultura e trabalho coletivo. O que é trabalho coletivo, tia? Eles trabalhavam em conjunto, né? Trabalhava todo mundo junto, né? Para conseguir os seus objetivos, né? Um trabalho coletivo. Então, é a agricultura, trabalho coletivo e a criação de animais, né? Então, eles trabalhavam também criando animais, né? Tanto para o seu sustento como também para trocas comerciais. A cultura dos maias eram politeístas, né? Como todos os outros povos. Viviam cultuavam, como é que diz? Arquitetura e capacidade admirável da engenharia, né? Grandiosos palácios, casas, templos, fortalezas, pontes, túneis, estradas, canais e arquedutos. Ou seja, eles tinham a capacidade de construir, né,